Muito bem-vindos à nossa disciplina de Processo Penal 2. Eu sou o professor Marcelo Martins, para o caso de algum de vocês ser um aluno novo, mas efetivamente nós temos que adaptar a linguagem, uma vez que agora nós estamos disponibilizando nossas aulas no YouTube. Começando então não mais um semestre, mas uma temporada de vídeos para que vocês possam efetivamente desfrutar, assim como eu desfruto, desse momento de aprendizagem que nós temos, muito embora o tempo tenha se tornado tão relativo ultimamente, não é? Essa disciplina é uma disciplina muito especial, porque o processo penal 2, ele versa sobre um dos pontos mais sensíveis do processo penal, qual seja as prisões. A disciplina das prisões, ela é absolutamente importante para o processo penal, porque ela é a situação jurídica que na maior parte das vezes nós vamos buscar evitar, ou se estamos atuando em sede de acusação, nós vamos tentar obter dentro daquilo que a lei efetivamente determina, e é justamente sobre esses critérios que nós vamos trabalhar ao longo dessa nossa temporada de vídeos, desse nosso semestre letivo, se vamos usar uma linguagem mais tradicional, para efetivamente compreender a natureza da prisão e as muitas formas que alguém pode efetivamente encontrar de que a prisão, esse evento jurídico, possa suceder. Nós sabemos que nem sempre uma pessoa que está presa é culpada, e muitas vezes ela não é sequer do ponto de vista processual penal considerada efetivamente condenada. Uma pessoa pode ser presa apesar da presunção de inocência, e é justamente esse tópico problemático que será o primeiro momento dos nossos debates, a nossa primeira possibilidade de debater esse tema tão controverso e tão importante, que é a prisão preventiva. Nós vamos começar estudando as modalidades de prisão cautelares, vamos distinguir entre as prisões cautelares e as prisões penais, vamos tratar sobre a prisão em flagrante e seus múltiplos aspectos, bem como a prisão preventiva, falando um pouco também nesse processo de um evento jurídico que foi incorporado ao nosso sistema, qual seja a audiência de custódia, também muito importante e que precisa ser tratada com muito cuidado para que aí efetivamente ela possa cumprir a sua função sistêmica, que é efetivamente evitar a prisão, e não o contrário disso, não é? Muito embora seja um contrassenso que em muitos lugares as audiências de custódia aconteçam justamente dentro de estabelecimentos prisionais. Bom, o estudo dessas disciplinas, ela envolve também o estudo das prisões temporárias. Nós vamos tratar efetivamente da prisão domiciliar, nós vamos tratar das hipóteses de cabimento dessas modalidades de prisão e, sobretudo, vamos tratar das inovações trazidas pela Lei 13.964, Lei Anticrime, em vigência desde o dia 24 de dezembro do ano passado, do ano de 2019. É muito importante, aqui vai minha primeira advertência, que a gente utilize material atualizado em face da legislação nova. A lei de 2019, a lei anticrime, ela mudou substancialmente o processo penal, e o processo penal 2 contempla grande parte das disciplinas que foram afetadas, sobretudo prisão preventiva, cuja disciplina foi praticamente toda alterada, na medida em que uma série de novos requisitos foram incorporados por essa legislação, no meu entender, para bem, efetivamente demandando do julgador um critério muito mais sério na hora de decretar essa prisão, que muito embora tenha uma natureza cautelar, corresponde a aproximadamente 40% das prisões decretadas em todo o nosso país. Ou seja, quase que 40% da população penitenciária, em alguns estados mais do que isso, está presa sem julgamento e efetivamente sem prazo para ser julgada. E aí é claro que esses problemas começam a ser trazidos à baila. Para além da disciplina das prisões, todas elas, domiciliar, temporária, as prisões cautelares em geral, né, as medidas assecuratórias do cumprimento as medidas assecuratórias diferentes da prisão também entram no nosso contexto, sobretudo as famosas medidas cautelares da Lei Maria da Penha, que eu pretendo estudar com vocês. Nós também vamos tratar, de fato, de cuidar aqui de um segundo momento muito importante, que é o momento da liberdade provisória com ou sem fiança, também alguns dos institutos mais famosos do processo penal, que serão efetivamente objeto do nosso estudo. Temos que considerar também
algo de muito importante, que tem uma importância, na minha opinião, talvez uma importância parnasiana. Né? Se você vai ser um ator processual, você precisa ter em mente que processo é rito e rito é lei. Então, a gente vai efetivamente fazer um estudo aqui dos ritos processuais, seja ele o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e os procedimentos especiais do tribunal do júri. Né? São alguns dos procedimentos que eu selecionei para vocês aqui, para que a gente possa efetivamente tratar deles. Né? Há alguns outros procedimentos especiais, por exemplo, como o procedimento da lei de drogas, que eu vou também disponibilizar para vocês, muito embora ele não esteja na ementa, e aí efetivamente compreender como é que os atos processuais podem ser encadeados, como é que os atos processuais tomam seu lugar e qual é a formalidade que esses atos precisam atender para estar efetivamente em conformidade com a lei, sendo certo que quando um ato que tem uma formalidade essencial estabelecida em lei não respeita essa formalidade, ele é, por força do artigo 564, inciso 4, nulo. E a nulidade é efetivamente uma das disciplinas mais severas do processo penal, vai ser tratada do direito processual penal 3, com um outro professor, um outro colega, mas certamente dará a devida importância ao tema, uma vez que talvez seja um dos temas mais importantes do processo penal, sobretudo em matéria defensiva. Dito isso, vamos também estudar os procedimentos do Tribunal do Júri, muito embora eu não pretenda esgotar o tema, eu pretendo apenas fazer uma apresentação desse procedimento, e aí efetivamente passarmos a lidar de maneira mais séria com a formalidade que esse rito tão especial, no sentido amplo e no sentido estrito, traz. Sobretudo, também planejo incluir nesse curso algumas formas de se portar que eu acredito serem importantes para todos os atores jurídicos em audiência, mesmo que a gente não esteja aqui tratando efetivamente da disciplina de prática jurídica, mas é importante também saber como é que essa prática se relaciona com o rito, e o rito é efetivamente o objeto do nosso estudo nessa disciplina. Nós vamos estudar também um aspecto fundamental, muito importante do processo penal, que é a assim chamada teoria geral da prova e a teoria da prova no processo penal, ou seja, a forma através das quais os argumentos vão ser trazidos para o campo do processo penal e a partir de então vão gerar os seus efeitos, vão gerar efetivamente a sua finalidade, que é a persuasão racional do magistrado. Mas eu pretendo fazer algumas considerações com vocês a respeito da natureza dessa prova também. Não apenas a formalidade e a teoria geral da prova, bem como as teorias correlatas, como por exemplo a teoria dos frutos da árvore envenenada, mas também a respeito das provas em espécie, a prova documental, a prova testemunhal, as acariações, a prova através da confissão, da acariação, né, uma disciplina bastante controversa, também reconhecimento de coisas e pessoas, e o interrogatório do réu, objeto de grandes controvérsias recentemente, dado alguns entendimentos jurisprudenciais bastante pouco acusatórios, por assim dizer, né? Bastante desrespeitosos ao princípio acusatório, e eu acho que é hora de nós realmente fincarmos as bases de uma defesa das liberdades constitucionais. Não estamos falando aqui de posicionamento político partidário, estamos falando efetivamente da proteção da Constituição, algo que todo advogado é obrigado a jurar se efetivamente deseja obter a sua carteira vermelha e ser chamado assim membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Dito isso, vamos estudar também algumas formas de perícia, e eu quero tratar em particular do tema da cadeia de custódia, tema da maior importância, também trazido à tona da doutrina para a lei, através da Lei 13.964, Lei Anticrime, e a partir de então a gente vai efetivamente trabalhar para ter todo esse material bem alinhavado, e eu passo agora a efetivamente falar sobre a bibliografia. Pessoal, a bibliografia
ela vai ser tratada num vídeo à parte, mas eu gostaria de que vocês tivessem em mente o seguinte, eu quero encerrar esse vídeo falando isso. Não sei se você é meu aluno na universidade, não sei se você é meu aluno aqui no YouTube ou em outra rede social e está tendo acesso a esse vídeo por outro meio. Mas se você está estudando o processo penal em 2020, você precisa estar ciente de que as bases do processo penal foram fundamentalmente alteradas pela lei anticrime do final do ano de 2019. Então, muito material desatualizado na internet, mais material desatualizado do que material atualizado. Certo, pessoal? Dito isso, feitos esses cuidados, um bom semestre ou uma boa temporada de vídeos a todos e a todas. Eu espero que vocês sempre tragam para mim as suas dúvidas, os seus feedbacks, tragam as suas críticas, façam efetivamente valer a pena esse momento que nós temos juntos, muito embora distantes. Certo? Muito obrigado a todos vocês e uma ótima temporada de estudo para todos.